Fala pessoal, e hoje nós vamos fazer uma receita exótica, maravilhosa, saudável. Olha a cor disso daqui, gente, olha que lindo! Patê de pimentão, ou conhecido internacionalmente como muhammara, que é um red pepper dip. Seria um patê de pimentão assado, gente, que eu nunca vi igual. É uma receita libanesa que eu tenho certeza que você vai encontrar todos os ingredientes aí no Brasil. O Brasil tem uma cultura libanesa forte, tem bastante libanês no Brasil, aliás, tem bastante árabe no Brasil. Então eu tenho certeza que você vai encontrar, porque aqui em Londres também tem uma influência árabe muito grande, libanesa, e eu tive que ir no mercadinho árabe para encontrar, e eu encontrei tudo, gente. Vale a pena procurar, nem que você compre online esses ingredientes que eu vou te passar aqui. Para mim são exóticos também, mas são saudáveis, nutritivos, deliciosos, é algo novo para o nosso paladar, gente. Vocês vão amar e eu tenho certeza que vocês nunca viram uma receita como essa. Essa receita existem duas maneiras. A primeira, mais fácil e rápida, que é a que eu vou usar aqui, é colocar o pimentão diretamente na boca do fogo. Aqui, a gente vai tostar ele um pouquinho de cada lado para ficar tudo tostadinho aqui, a casquinha vai ficar bem preta e aí vai estar pronto para o próximo passo. A segunda forma de fazer ele é no forno. Você pode pré-aquecer ele aqui a 180 graus e deixar por uns 30, 40 minutinhos, lembrando sempre de ir girando ele para ter certeza que vai tostar toda a pele do pimentão, tá legal? Bora ligar o fogo aqui então, vamos ligar todos os fogos. Deixar aqui em fogo médio. É isso aí, pessoal. E com o auxílio de uma pinça, a gente vai cuidadosamente virando ele aos poucos, tá legal? A intenção é tostar geral essa beleza. Cuidado com o fogo muito alto aqui, gente, para não queimar o pimentão, tá legal? O negócio aí assando delicadamente. E não se preocupem com essa pele tostada aqui, meio queimada por fora, porque depois a gente vai remover toda essa parte mais queimada e vai ficar só o pimentão ali dentro, aquele miolo ali gostoso, quentinho e defumado. Gente, esse daqui é o ponto dele então, tá? Olha só. Todo tostadinho por fora, maravilhoso. Muito cuidado para não fazer um furinho nele aqui e derramar o líquido, que vai sair um líquido muito quente que pode te queimar, tá? Cuidado. Esse daqui tá prontinho, então eu vou remover esse e vou esperar os outros aqui que estão quase lá também. Esse daqui tá legal também. Esse também tá show de bola. Vou deixar só mais um pedacinho aqui que ficou faltando. Bora colocar o pimentão numa travessa aqui, ó. Foi uma dica que eu acabei de ver na internet. Passa no plástico filme. E deixa ele aqui, ó, por uns 10 minutinhos, porque o vapor dele vai ajudar a pele soltar mais fácil. Em uma frigideira, vamos tostar as nozes por uns 5 minutinhos. Cuidado para não queimar, tá? Ela é bem delicada, tem que mexer o tempo todo. E quando a gente faz esse procedimento, os nozes realçam o sabor de uma maneira incrível. Fica muito mais saboroso. E nesse ponto aqui já tá bom. Ela já começa a aparecer os pontinhos aqui, ó. Queimado, tá perfeito. E agora vamos fazer o mesmo procedimento com o pão ralado. Olha só, gente. Segredo nenhum, tá? Pão triturado, que pode também ser substituído pela farinha de rosca. E aí a gente vai tostar por uns 5 minutinhos também. Tá prontinho. Essa é a cor que a gente quer, bem dourado, para também realçar o sabor. Enquanto isso, deu tempo certinho aqui para descansar o nosso pimentão, dar uma esfriada, para facilitar aqui a remoção da pele. Pode tirar aqui o plástico filme. Vou usar uma faquinha aqui, ó.
para remover a pele. Primeira parte aqui então finalizada com sucesso. Agora a gente vai ter que abrir esse pimentão e retirar as sementes, né? Porque senão não vai ficar legal o nosso patê. Isso daqui você pode até usar depois, ó, para enfeitar o seu patê, que fica bem bonitinho, tá? Vamos abrir no meio, ó. E aí, ó, facinho aqui, ó. É só passar a faquinha aqui que ela sai com facilidade, tá? O meio aqui, ó, você vê que tá bem suculento já, bem cozido, bem defumado. E eu entendo se você não quiser fazer o pimentão diretamente aqui no fogo, né, no gás, por questões de, às vezes, o gás está em contato com o alimento e tudo mais. Eu entendo, porém, eu confesso para vocês que na cozinha profissional aí que eu trabalhei, a gente fazia muito esse processo, usava muito esse tipo de, não essa receita, mas pimentão tostado no fogo ali era de praxe, né? Se não era no fogo aqui, eles faziam no maçarico, já vi de tudo, já, sabe? Às vezes o prato chega pra gente ali, a gente nem sabe como ele foi preparado, não é verdade? Porém, eu posso dizer também que a pele vai ser removida, tá? Que a boa parte do gás ali que ficou em contato, ele é removido porque ele ficou na pele, né? Então, você vai remover bastante, se caso tenha ficado alguma toxina, né? Mas você pode também usar uma chapa, tá? Uma chapa de ferro, uma chapa boa aí que você tem, ou então faz no forno, gente, tá? Demora um pouquinho mais, porém dá certo do mesmo jeito. E aí agora é só triturar tudo. Você pode utilizar um liquidificador, um triturador. E vamos começar colocando aqui o nosso ingrediente principal, que é o pimentão vermelho, que eu estou usando 4 unidades. 4 colheres de sopa de azeite de oliva, 3/4 de uma xícara de nozes tostados, 2 dentinhos de alho, e apesar do processador aqui triturar o nosso alho, como eu não quero triturar muito, porque o legal desse patê é deixar uns pedacinhos ali do nozes, do pão gratinado. Então, para não correr o risco do alho ficar um pedaço grande, eu vou usar aqui, ó, um espremedor de alho normal, tá? Só para garantir que o alho vai se juntar bem aqui com a receita, tá legal? 1,5 xícaras de pão triturado e tostado, tá bem douradinha. 4 colheres de sopa de melado de romã, molho de romã. É praticamente um xarope, tá, gente, de romã aqui, tá? Ele é bem doce e bem azedo ao mesmo tempo, tá? É um ingrediente que foi mais difícil para mim encontrar, porém eu vi que tem um monte na internet, na Amazon, e encontrei com facilidade aqui nas lojas árabes, porque é um ingrediente árabe de origem libanesa, talvez, porque essa é a receita que eles usam bastante. Adorei, ingrediente sensacional, e adorei conhecê-lo também. Recomendo, gente, vocês procurarem, porque vale a pena. É claro que se você não encontrar, você poderia pular também e usar algum outro tipo de talvez um melado de cana mesmo, dar um toque de limão, porque vai limão nessa receita e ele vai te dar um toque cítrico. Mas o melado de romã, gente, é maravilhoso. Recomendo. 5 colheres de sopa de concentrado de tomate, não é uma pasta de tomate, tá? Não é o molho não, porque o molho é muito ralinho, tem que ser esse molho aqui concentrado mesmo, tá legal? 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de açúcar mascavo, demerara, ou açúcar de coco, pode ser o açúcar branco também, se você preferir. O açúcar ajuda a retirar a acidez aqui do nosso molho de tomate, né? O concentrado é bem forte. 1 colher de chá de pimenta caiena e 2 colheres de chá de sumac, que também é um tempero exótico para mim. Eu encontrei numa loja, num mercadinho árabe, e eu adorei.
já passei a usar na minha vida, porque ele tem um sabor cítrico que lembra bastante o limão e eles usam bastante para temperar frango também. Sensacional esse sumac, gente. Vale a pena vocês procurarem. Caso vocês não encontrem, pode usar no lugar dele o cominho em pó, tá? Porque também relembra um pouco, tem um toque mais cítrico e vai funcionar também. Mas se você encontrar o sumac, você vai se aproximar mais da receita original. Tá legal? Agora é só triturar tudo, essa maravilha, e ó, seu patê vai estar prontinho. Dessa vez eu não acrescentei um limão, tá? Mas se você quiser, pode ficar à vontade aí, vai dar um toque especial também. Especialmente o pimentão vermelho, riquíssimo em antioxidantes, vitamina C e vitamina E. Fora os outros ingredientes também, que só tem coisa boa aqui, gente. Todo mundo vai amar se você fizer na sua casa. Bora experimentar então. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa receita, desse novo formato aqui que a gente está pegando o jeito ainda nessa cozinha nova. Pessoal, muito obrigado por assistirem esse vídeo até o final. Deixa uma curtida aqui embaixo, deixa o seu comentário também, dizendo o que você achou e se você gostaria de ver mais receitas desse tipo. Aliás, se tiver alguém aí de origem árabe, de origem libanesa, comenta também, eu vou adorar saber e bora compartilhar algumas receitas aí, porque agora eu vou ter que me aprofundar nesse tipo de culinária, porque é incrível. Pessoal, beijo gigante no coração de vocês e até o próximo vídeo.